E aí pessoal, na aula de hoje eu trouxe um exercício de movimento circular uniforme para a gente treinar os conceitos que a gente viu na última aula. Vem comigo! Então pessoal, na aula de hoje, um exercício sobre MCU para a gente treinar os conceitos da última aula. O exercício é da Universidade Federal do Ceará e ele diz o seguinte: um automóvel se desloca em uma estrada com velocidade constante, de modo que os pneus rolam sem deslizamento. Cada pneu tem diâmetro D igual a 0,5 metros e um medidor colocado em um deles registra frequência de 840 RPM, rotações por minuto. Calcule a velocidade linear do automóvel. Então, o que a gente tem de informação importante aqui no nosso problema? A primeira delas é o diâmetro do pneu, que é 0,5 metros. E a segunda é a frequência de 840 RPM, tá bom? Então, se o diâmetro do pneu é igual a 0,5 metros, isso significa que o raio tem que ser metade do diâmetro, 0,25 metros, certinho? E se a frequência é de 840 RPM, a gente precisa transformar ela para a unidade do sistema internacional, rotações por minuto. Minuto não está no SI, então a gente tem que passar isso para segundo. Como que eu faço para passar de minuto para segundo? Eu tenho que dividir essa rotação por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Então a minha frequência, na verdade, vai ser 840 dividido por 60, e se a gente fizer a conta, isso vai dar 14 rotações por segundo, RPS, tá bom? E aí, se você lembrar da última aula, como a gente tem uma circunferência, o meu pneu aqui é uma circunferência, qual que é a velocidade linear dele? Ou seja, um ponto que está aqui nesse pneu, com qual velocidade que ele vai caminhar linearmente? E aí você precisa lembrar da nossa fórmula, que V, velocidade linear, é ΔS sobre ΔT, certo? Só que, como o movimento é circular, a trajetória que ele está percorrendo é um círculo, uma circunferência. Então, o ΔS dele vai ser justamente o comprimento de uma circunferência. E a gente viu que o comprimento de uma circunferência é 2πr, tá bom? E a gente viu também que o tempo que esse ponto vai levar para dar uma volta completa é exatamente o período do meu problema. Só que a gente não tem um período. E aí, se você lembrar, a gente sabe que o período é o inverso da frequência. Então, o meu período T vai ser 1 sobre a frequência, que é 14. 1 sobre 14. E a velocidade, eu vou pegar o comprimento da circunferência e dividir exatamente pelo meu período. E agora é só jogar os valores porque nós temos tudo, tá? A minha velocidade, então, vai ser 2π vezes. Qual que é o raio? O raio é 0,25. 0,25 dividido pelo período. O período é 1 sobre 14. 1 sobre 14. E aqui a gente tem uma divisão de fração simples. Eu vou conservar a primeira, da parte de cima, e multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, a minha velocidade vai ser igual a 2π vezes 0,25. 2 vezes 0,25 dá 0,5. π vezes o inverso dessa aqui. Quem que é o inverso de 1 sobre 14? É exatamente o 14, 14 sobre 1. E se eu pego 0,5 vezes 14, eu tenho que a minha velocidade vai ser igual. 0,5 vezes 14 é a metade de 14. 7π, tá? Metros por segundo. Então, a velocidade linear do meu pneu vai ser 7π metros por segundo. No problema ele não deu o valor de π, pode ser 3, pode ser 3,14, como ele não nos deu, então a gente pode deixar o π aqui sem fazer nenhuma alteração. Então é assim que a gente resolve o problema de MCU, nesse caso em que ele deu a frequência. Preste bastante atenção, eu tenho que olhar
qual que é a unidade de medida da minha frequência. Aqui está em RPM, só que minutos não está no sistema internacional. Então a gente precisa passar para segundo. Como que a gente faz para passar isso para RPS? Basta dividir por 60. Essa foi nossa aula de hoje. Eu vejo você na nossa próxima aula.